Aquele super alô especial para você, super amigo, super amiga, sejam todos bem-vindos, porque hoje vamos falar de trabalho infantil, child labor. Verdade, child labor. Existe labor com U e o labor sem U. Dá uma olhadinha aqui, Nesse esqueminha aqui que vocês estão vendo, say no to child labor, está com U, a maneira britânica. Yes to education. Muitas crianças que trabalham não frequentam a escola, em muitos países por aí. No passado, principalmente na Europa do Leste, na do Oeste também mais passado ainda, Ásia, América Latina e assim por diante, e até nas Américas do Norte nós temos esse detalhe do trabalho infantil. Um trabalho em que exploram as crianças. Notando que temos o exploit, que é explorar, e temos que o explore, que também é explorar. Vamos dar uma olhadinha no exploit, que é tirar proveito de alguém. Explore é fazer novas descobertas. Explore the moon, por exemplo, né? E exploit significa tirar proveito de outra pessoa, como tiram proveito de crianças, colocando em situações em formas de trabalho praticamente desumanas, sem dar condição de frequentarem uma escola. Verdade. Então, o detalhe é este. Grande amigo, grande amiga. E aqui também, Stop Child Labor. Nós temos aí numa mesma promoção da mesma empresa, da mesma organização, ONG ou coisa assim, aqui com U, a forma britânica, e aqui, como é um texto dos Estados Unidos, um texto de um meio de comunicação americano, nós temos o labor sem U. What is child labor? O que é trabalho infantil? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Mas antes, vamos falar daquele detalhezinho do ESP. Eu já contei em outros vídeos, que é uma forma de você ler e compreender um texto para ontem. Ele foi elaborado pelas principais universidades americanas a pedido dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, que precisavam de um método para que os seus empregados, para que seus agentes, seus operatives, aprendessem uma língua neolatina para ontem. Verdade, uma língua neolatina para ontem. Então, bolaram esse método chamado ESP. English for a Specific Purpose, ou seja, inglês para propósitos ou fins específicos, em que exploramos tudo que um texto possa oferecer para uma compreensão total. Mas veja bem, tudo que um texto possa oferecer, se você não é um falante da língua inglesa, se você não é um nativo da língua inglesa, se você não conhece o inglês e vem se defrontar com um texto em inglês, você vai aprender a verificar todos os detalhes que possam influir na sua compreensão. Em primeiro lugar, nós tínhamos falado, lembram, sobre a questão das invasões. Várias invasões ocorreram lá naquela região da Bretanha. E os invasores ficavam lá 30 anos, 40 anos, 60 anos e misturavam a sua língua com a língua dos invadidos, que já tinham o seu dialeto. Então, o inglês, como nós conhecemos hoje, aquela mistura da língua dos invasores com a língua dos invadidos. Daí, aquela situação de você ter 2, 3 ou 4 ou 5 palavras em inglês para uma em português. Por exemplo, temos aquele detalhezinho do começar. Nós temos aí, em inglês, start. Naturalmente, um invasor deixou lá. Outra, begin, começar também. Outro invasor deixou lá. Outra, initiate, um terceiro invasor deixou lá. Claro que no correr dos tempos, no passar dos tempos, no andar dos tempos, cada palavrinha dessa vai tomando um direcionamento diferente. Você vê, por exemplo, research, pesquisa, e survey, pesquisa também. Sei lá quem invasor deixou research, quem invasor deixou survey. Mas hoje, research é mais pesquisa de laboratório, pesquisas em relação à ciência. E survey mais em relação à pesquisa de opinião, se bem que não é alguma coisa fixa, isso aí varia bastante, mas é mais para um lado do que para o outro. E temos aquela poll, P-O-L-L, que é só de opinião. Então vão se direcionando para um lado, para um outro e assim por diante. Mas são línguas de vários invasores misturadas com vários invadidos.
Mas o detalhe é o seguinte, super amigo, super amiga. O invasor mais competente, que ficou lá mais tempo e deixou a sua língua impregnada na língua inglesa, naqueles dialetos todos, naquela mistura toda, foram os romanos, que deixaram lá o latim. Então, vejam só, você, grande garoto, grande garota, se você não tem um conhecimento assim abrangente, completo da língua inglesa, e vai ler um texto de medicina em inglês, capaz que você conheça, que você entenda 80% desse texto. Agora, se você for ler um gibi, por exemplo, em inglês, ou uma anedota em inglês, talvez você consiga entender 10%. Porque o latim ele está mais presente nos textos jornalísticos, nos textos técnicos, nos textos de manuais de aparelhos eletroeletrônicos, por exemplo, e também discursos de elite falando nisso, né? Então, o detalhe é este, grandes amigos, grandes amigas. O latim vai estar presente de uma forma muito marcante. E nós vamos ver aí neste primeiro exercício. Mas este exercício que está aqui ao lado na tela, ele está num PDF aqui na descrição do vídeo. Então você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem um PDF com esses exercícios. Você pode pausar o vídeo agora, imprimir esse PDF, ir acompanhando a nossa aula para que você faça as correções necessárias, as anotações necessárias. Sempre em nossas aulas de texto, nós temos um PDF aqui na descrição do vídeo para que você possa ter uma mais completa assimilação do que nós transmitimos aqui nestes vídeos, correto? Beleza. Então temos aqui ao lado, e você com o PDF aí, já pausou, já voltou, temos the expressions which are in Portuguese, as expressões as quais estão em português. Below, abaixo, é verdade, estão abaixo. Can be found, podem ser achadas in the sentence of the text above, no texto que está acima aí no seu PDF. Find and transfer, ou seja, ache e transfira them to the appropriate places, para os lugares apropriados. Então, aí nós temos 10 itens. Os primeiros 5 itens são, antes da história escrita. Não é necessariamente uma coisa ruim. Quando as condições sob as quais a criança trabalha. Maioria das crianças trabalham em fábricas, indústrias de exportação. Tem mais 5 frases aí, como você está vendo no seu PDF. Mas faça essas 10 e eu aguardo aqui. Ou seja, você vai pausar o vídeo agora, vai tentar localizar no texto as frasezinhas, vai grifar e vai transportar para o PDF. Ou apenas grifar. Você é que sabe. Você é dono do seu método. Você sabe a melhor forma que você tem para aprender qualquer informação. Então agora, pause o vídeo. Opa, voltou o vídeo, que beleza. Então você achou aí as 10 frasezinhas que foram propostas no exercício aqui ao lado. E essas 10 frasezinhas você viu que não foram assim tão difíceis de serem encontradas. Havia uma situação nessas frases que realmente facilitavam bastante para você localizar e já grifar e já transportar para os espaços. Vamos dar uma olhadinha aqui. Super amigo, super amiga. Antes da história escrita. Before written history. Não é necessariamente uma coisa ruim. It's not necessarily a bad thing. Quando as condições sob as quais a criança trabalha. When the conditions that the child works under. Maioria das crianças trabalham em fábricas. Most of the children work in factories. Indústria de exportação. Export industries. Quais são os detalhezinhos que você observou que facilitou para que você realmente encontrasse com facilidade essas frases no texto? Vamos apontar aqui. Nós temos aqui história e temos aqui history. Nós temos aqui necessariamente, temos aqui necessarily. Temos aqui conditions e temos aqui condições. Nós temos aqui maioria, se parece muito com most. Temos aqui fábricas, se parece muito com factories. Temos aqui indústrias, se parece muito com industries. Temos aqui exportação, que se parece muito com export.
Então, o detalhe é este, super. Essas frasezinhas, elas contêm palavrinhas de origem latina, que os romanos deixaram lá nos textos em inglês, para que você tivesse um retorno bom na sua vida, um retorno bom no seu vestibular ou em qualquer concurso em que a língua inglesa estivesse presente. Correto? Então, são palavrinhas de origem latina que se assemelham muito ao português, porque a nossa língua, a língua portuguesa, também tem origem no latim. Então existe uma semelhança, uma proximidade muito grande entre português e inglês, porque ambas têm uma mesma raiz. Então temos ali na frase A, history. Temos ali na frase B, necessarily. Temos ali na frase C, conditions. Temos ali na frase D, most. Temos ali factories. E na frase E, industries e export. Correto? Então, isso que queríamos demonstrar neste exercício. Eu coloquei aí apenas 10, mas você vai encontrar um número muito maior de sentenças com expressões de origem latina, semelhantes ao português. Vamos para as 5 próximas, que você já fez naturalmente. À medida em que a industrialização e a urbanização crescem em importância econômica. Ficou assim. As industrialization and urbanization grow in economic importance. Devido aos problemas econômicos. Because of the economic problems. Onde companhias contratam imigrantes ilegais. Where companies hire illegal immigrants. Sob condições perigosas. Under dangerous conditions. Um ciclo de injustiça e pobreza. A cycle of injustice and poverty. Então, a coisa é assim, grandes amigos, grandes amigas. Vamos analisar a frase F. Nós temos ali industrialization, nós temos ali urbanization, nós temos ali economic, temos ali importance. Todas elas semelhantes demais ao português. Na frase G, nós temos econômicos e temos economic. Temos problemas e temos problems. Frase H. Temos companhias e temos companies. Temos ilegais, temos ilegal. Temos imigrantes, temos immigrants. Na frase I, temos condições e conditions. Na frase J, nós temos aí injustice e injustiça. Poverty e pobreza. Então, palavrinhas que se aproximam muito, se parecem muito. Então, em vestibulares, principalmente em vestibulares, os textos são citados, são tirados de fontes, ou seja, fontes jornalísticas. Se são tiradas de fontes jornalísticas, eles vêm com muito latim, muitas palavrinhas iguaizinhas ao português. Isto realmente facilita bastante para nós, correto? Vamos ao próximo exercício. Mas antes do próximo exercício, nós vamos explicar umas coisinhas que já tem em vídeo aqui no canal, verdade? A questão da posição de adjetivos. Conhecer o posicionamento dos adjetivos é muito importante para que você leia e compreenda um texto de uma forma assim bastante dinâmica, bastante rápida e bastante segura. Super amigo, super amiga. Então vamos ali num resumo desta questão de posicionamento de adjetivos. Adjetivos são normalmente colocados precedendo substantivos que eles modificam ou qualificam. 3 exemplozinhos aí bem bacanas. Brilliant mind, intense drill, satisfactory answer, ou seja, mente brilhante, treinamento intenso e resposta satisfatória. Vejam, em vermelho está o adjetivo, em preto está o substantivo. O adjetivo em vermelho sempre ele vai preceder o substantivo. Então temos uma mente que é brilhante, temos um treinamento que é intenso, temos uma resposta que é satisfatória. Grande amigo, grande amiga. Que mais? Que mais? Mais exemplos. Sempre destacando que adjetivos precedem os objetos, os substantivos qualificados. Temos aqui um mamífero que é marinho. Temos um resultado que é trágico. Temos uma necessidade que é básica. Temos uma orientação que é social. Temos uma situação que é difícil. Temos um aparelho que é moderno. Temos uma tarefa que é imensa. Temos um esforço que é bem-sucedido. Temos um líder que é importante. Temos um aquecimento que é global. E temos um político que é honesto.
Isto aqui na aula, né, super? Isto aqui na aula. Então, o detalhe é este. Sempre em vermelho os adjetivos e em preto os substantivos. Adjetivos sempre precedendo os substantivos, que vão, no caso, qualificar o substantivo ou objeto que está sendo ali destacado, completado, qualificado. Então, o que nós vimos aí? Marine mammal, mamífero marinho. Tragic result, resultado trágico. Basic need, necessidade básica. Social guideline, orientação social. Difficult situation, situação difícil. Modern device, aparelho moderno. Immense task, tarefa imensa. Successful effort, esforço bem-sucedido. Important leader, líder importante. Global warming, aquecimento global. Honest politician, um político honesto. Mais alguns exemplozinhos. Então tivemos o da tela anterior e este aqui para realmente deixar você bem seguro nesta situação de adjetivo primeiro em vermelho, substantivo depois em preto. Mas super amigo, super amiga, além do adjetivo estar na frente, tem um detalhe importante. Você não pode colocar esse substantivo esse adjetivo no plural de jeito nenhum. Adjetivo não irá para o plural. Você sempre ouviu beautiful girl. Você nunca ouviu beautiful girls. Você sempre ouviu smart boy. Você nunca ouviu smart boy, tá? Adjetivo, aquele que vai antes, não vai para o plural de forma nenhuma. Só o que vai depois, na coluna 2, o que está em preto aqui, que é o nosso substantivo. Substantivo, sim, pode ir para o plural. Década de 60, lá pelo final da década de 60, início da década de 70, surgiu uma série muito interessante nos Estados Unidos, chamada $6 Million Man. E eu, assistindo aquela série, já começando o meu curso de inglês, fiquei intrigado. Puxa, mas se é um homem de 6 milhões de dólares, por que não coloca ali $6 Million Man e o Szinho no dólar? Daí eu fui lá no curso de inglês, perguntei para o super professor, por que esta série tem $6 Million Man e não tem dólares, já que são 6 milhões de dólares, que é dinheiro pra caramba? Ele me falou, super Jomar, o detalhe é o seguinte, em inglês, adjetivo não vai para o plural, mas eu falei, onde é que está o adjetivo ali? Não estou vendo. Estou vendo 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares não é beautiful, não é smart, não é fat, não é thin, não é large, não é adjetivo. Ele falou, sim, é um adjetivo. Man é o substantivo, é o homem. O que qualifica esse homem? O que descreve esse homem? 6 milhões de dólares. Então, se está junto com o homem, automaticamente, os 6 milhões de dólares é o adjetivo e o homem é o substantivo. Então, você não pode colocar esse $6 million no plural, que daí a coisa fica totalmente contra as regras, já que em adjetivos não se coloca plural. Agora, tirou o homem da jogada, daí $6 million. Aí tudo bem, sem homem. Mas se você, garota super, é uma garota de 17 anos de idade, verdade, 17 anos de idade, você é uma 17-year-old girl. Não, Jomar, você se enganou. Você disse que eu tinha 17 anos de idade. É years, não super. Você é a garota. Você é o substantivo. O que diferencia das demais garotas? O que qualifica você? É que você tem 17 anos de idade. Então, o que vai ser na frente é o que qualifica, é o substantivo, que pode ser numeral, assim como $6 million. Então, temos ali 17-year-old girl. Tirou o girl, daí coloca o Szinho no ears. Juntou o girl de novo, automaticamente virou um numeral, virou adjetivo. O S tem que ir embora. O que? Você está com dúvida se está com tal vírus ou aquele que veio da China, da Inglaterra ou da Índia? E você quer fazer um teste? Só que este teste demora 10 minutos. Verdade, este teste demora 10 minutos. É um 10-minute test. 10-minute test. Um teste que demora 10 minutos. Correto? Então, 10 minutos é o adjetivo que caracteriza aquele teste. Então, ficaria 10 minutes. Agora, se eu tirar do teste, daí pode ser minutes.
Coloca o teste de novo, vira adjetivo sem plural, tá? Só o substantivo vai para o plural. Dá uma olhadinha aqui nos exemplos. Se eu tiver mamíferos marinhos, marine mammals. Se eu tiver resultados trágicos, tragic results. Se eu tiver necessidades básicas, basic needs. Se eu tiver orientações sociais, social guidelines. Se eu tiver situações difíceis, difficult situations. Se eu tiver aparelhos modernos, modern device. Se eu tiver tarefas imensas, immense tasks. Se eu tiver esforços bem-sucedidos, successful efforts. Se eu tiver líderes importantes, important leaders. Se eu tiver aquecimentos globais, global warmings. Se eu tiver políticos honestos, honest politicians. Então, o detalhe que você reparou aí, super amigo, super amiga, é que eu coloquei S apenas na coluna 2, apenas no substantivo. Adjetivo ficou sem S nenhum, porque adjetivo não pode o S. Ficou lá marine mammals, ficou lá tragic results, ficou lá basic needs, social guidelines, difficult situations, modern device, immense tasks, successful efforts, important leaders, global warmings, honest politicians. Bem simples, bem bacana, bem legal. Que mais, super? Verbos também podem se tornar adjetivos. Sério, verdade, eu garanto. Verbos também podem se tornar adjetivos. Verbos finalizados em ing, aquele gerúndio que você conhece. Verbos finalizados em ed, aqueles particípios. Verbos finalizados em en, como spoken, falado, também broken, quebrado. Verbos irregulares no particípio. Então, essas terminações podem atuar como adjetivo também. Também podem ser usados para modificar ou qualificar substantivos, como está aqui ao lado, tá? Vamos ver alguns exemplozinhos bem legais. Nós temos uma garota que sorri demais. Esse sorriso aqui é a característica da garota, é o adjetivo da garota. Temos uma máquina que responde coisinhas. Então, uma answering machine. Temos um telefone celular que está quebrado. Então, temos o adjetivo smiling, temos o adjetivo answering, temos o adjetivo broken e mais o substantivo girl, machine e cell phone. Então, smiling girl, uma garota sorridente. Answering machine, uma máquina que responde, que é a secretária eletrônica antiga. Hoje já vem tudo em celular, tudo, nossa senhora, os aparelhos vão sumindo com uma rapidez muito grande. E aqui nós temos um broken cell phone, um celular que está quebrado. Vamos ler a frase toda. That smiling girl is my sister. Aquela garota sorridente é minha irmã. I need to buy a new answering machine. Preciso comprar uma nova máquina de responder, ou seja, uma secretária eletrônica. Que mais? I can't carry that broken cell phone anymore. Não posso mais carregar aquele telefone celular quebrado. No more. No more, no more. Ah, tem o can't, tem que ser anymore. Vamos ver alguns detalhezinhos. Give, o que você não entendeu, eu explico. Veja, se você tem negativo aqui, você tem que usar any. Agora, se você tem um afirmativo, daí você pode colocar no more, no more, no more, no more, igual aquela musiquinha legal, lá do sul. Que mais? Dê as expressões correspondentes para os pares dados. Situação reveladora. Revealing situation. Primeiro verbo, depois substantivo. Só que o verbo age como adjetivo. É uma situação que revela. Fato perturbador. Disturbing fact. Disturbing é verbo, age como adjetivo. É um fato que perturba, caracteriza fato. Que mais? Atitude interrompida. Interrupted attitude, uma atitude que foi interrompida. Interrompida ali é o adjetivo. É verbo, mas funciona como adjetivo. Estátuas quebradas. Broken statues, mesma coisa. Broken está na frente, é um adjetivo, caracteriza estátua. Que mais? Portas fechadas. Closed doors. Note, apenas doors está no plural. Closed não, continua valendo a regra. Adjetivo não vai para o plural de forma nenhuma. Parágrafos editados. Edited paragraphs. Que mais? Estrutura afetada. Affected structure. Água potável. Drinking water. Que mais? Que mais? Evento em movimento. Moving event. Área proibida.
forbidden area. Então, todos os exemplos, esses 10 desse exercício que nós fizemos aí, todos têm um verbo e um substantivo. Só que esse verbo ele está agindo como adjetivo. Ele está qualificando o substantivo de uma forma assim fantástica. Vamos continuar. É possível usar o substantivo agindo como adjetivo para qualificar outro substantivo. Você já viu que numeral pode ser adjetivo. Você viu que verbo pode ser um adjetivo. E um substantivo também pode ser um adjetivo. Porque veja aqui nesta coluna vermelha de adjetivos. Nós temos um substantivo que é táxi. Nós temos um substantivo que é jogo, um substantivo que é vídeo, um substantivo que é escola, um substantivo que é universidade, um substantivo que é corpo, um substantivo que é osso, um substantivo que é celular, um substantivo que é texto. Todos eles são substantivos. Mas neste par de situações, esse substantivo está agindo como adjetivo, super. Verdade, está agindo como adjetivo. Então nós temos aqui um motorista que é de táxi, uma caixa que é de um jogo que é de vídeo, uma criança em idade escolar, uma admissão à universidade, um peso no corpo, uma massa de ossos, um telefone que é celular, uma mensagem de texto. Então fica aquele tradicional taxi driver, motorista de táxi, game box, caixa de jogos, video game, um jogo de vídeo, school kid, uma criança em idade escolar, college admission, uma admissão à universidade, bone mass, uma massa óssea, cell phone, um telefone celular, text message, uma mensagem de texto. Perfeito? Então vamos lá. Mesmo o substantivo agindo como adjetivo, as regras do plural não mudam. Toda aquela história que eu contei apenas substantivo vai para o plural adjetivo, nunca, 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 seja numeral, seja verbo, seja o que for, até um substantivo, não irá para o plural. Por exemplo, motoristas de táxi, taxi drivers, só drivers. Game boxes, caixas de jogos, só caixas. Video games, jogos de vídeo, só games. School kids, college admissions, body weights, bone masses, cell phones e text messages. Então, aí coloquei o S apenas nos substantivos. Vale a regra ainda aqui. Taxi drivers, motoristas de táxi. Game boxes, caixas de jogos. Videogames, jogos de vídeo. School kids, crianças em idade escolar. College admissions, admissão à universidade. Bone é body weight, pesos dos corpos. Bone masses, massas ósseas. Cell phones, telefones celulares. Text messages, mensagens de texto. Entenderam? Agora, voltando para o PDF, super amigo, super amiga. Esta parte de adjetivos é muito importante para a sua leitura, compreensão de um texto, para ler e compreender um texto melhor. E agora voltamos para o exercício 2 lá do PDF. Diz o seguinte, match the words, combina as palavras. Given, dadas, são essas 20 palavrinhas que estão aí, tá? Extracted from the text, extraídas do texto, in order to represent the English expression below, para representar as expressões em inglês abaixo. Eu peguei do texto, super verdade, fui lá, escolhi direitinho a dedo e peguei do texto essas 20 palavrinhas aqui ao lado. Foram safe, section, conditions, case, work, problem, agriculture, world, operation, children, significant, health, tunnel, adequate, people, educational, small, detrimental, wrong e informal. Beleza, 20 palavrinhas. Com essas 20 palavrinhas, você vai montar o seguinte. Vai montar 10 expressões e cada expressão com 2 palavrinhas aí deste grupo. Você dá uma olhadinha no grupo de palavras e vê aonde está problema. Depois vê onde está agrícola e forme problema agrícola em inglês na posição correta, baseado naquilo que eu acabei de contar para você. Pessoas informais, veja como é isso em inglês, pegando as palavrinhas lá daquelas 20 e montando pessoas informais. Lembrem-se que uma garota bonita é beautiful girl. Primeiro beautiful, depois garota. Lembre que um rapaz talentoso é talented
boy. Primeiro talented, depois boy. Sempre primeiro adjetivo, depois substantivo. Agora você vai pausar o vídeo e vai fazer as 10. Daí voltamos quando você der uma ligadinha aí e corrigimos. Pause agora. Nossa, voltou, que beleza. Achou o quê? Problema agrícola? Agriculture problem. Pessoas informais? Informal people. Trabalho adequado? Adequate work. Mundo seguro? Safe world. Sessão significativa? Significant session. Que mais? Túnel errado? Wrong tunnel. Crianças pequenas? Small children. Condições prejudiciais? Detrimental conditions. Memorize essa palavra, detrimental. Ela está em moda atualmente, está aparecendo em tudo quanto é texto. Possivelmente no seu vestibular, deve estar lá também. Caso de saúde, health case. Operação educacional, educational operation. Que mais, super? E daí, o último exercício que você já fez naquele outro vídeo, naquela outra abordagem que nós fizemos lá, sobre a questão do número de nascimentos em queda, assim por diante, que foi a aula número 1 do ESP Nossa. Essa é mais uma aula. Então, combina as colunas de acordo com o significado das palavras dadas. Catei lá, labor, thing, detrimental, para você gravar bem. However, border, through, allow, safe, able, poverty. Você lembra que quando fizemos este exercício no outro vídeo, eu destaquei o seguinte, cara, todas as palavras que você aprendeu no dia a dia desde que você nasceu são importantes numa leitura e compreensão de texto, tá? Seja a palavrinha que você tem aprendido naquela música, naquela série, naquele episódio de série, naquele filme, naquela conversa, naquela situação, naquela poesia, tudo vai contar positivamente para que você tenha este acesso a essa compreensão bacana. Então, pause o vídeo agora e faça. Voltou? Que bom! Então temos aí labor, sem o U, a maneira americana. Trabalho. Thing or thing, coisa. Detrimental, prejudicial. However, entretanto. Border, fronteira. Through, através. Allow, permitir. Safe, seguro ou pode ser cofre como substantivo. Able, capaz. Poverty, pobreza. De cima para baixo ficou 4, 2, 6, 5, 9, 10, 8, 7, 1, 3. De baixo para cima ficou um 3, um 1, 7, 8, 10, 9, 5, 6, 2 e 4. Super amigo, super amiga. E agora atacamos o texto. Está aí. What is child labor? O que é trabalho infantil? Sem o U, a maneira americana. Child labor. Trabalho infantil is a problem. Trabalho infantil é um problema. That has been ocorrendo throughout, através the world, há muito tempo. For a long time, por um longo tempo. Since even, até mesmo, desde before written history, da história escrita. Antes de começarem a escrever a história, registrarem os fatos, já existia trabalho infantil. In fact, child labor is not necessarily a bad thing. Não é uma coisa ruim. Eu, quando era criança, trabalhei também, não em empresa, mas fazia um monte de serviços por aí. Eu e meus colegas, meus contemporâneos. If it allows, se permite, the child to spend, passar adequate time in educating him, herself, educando a ele mesmo ou a ela mesma. Eu trabalhava de manhã e estudava à tarde aqui no colégio perto de casa. Verdade. Fazia lá o primário, né? Infantil, hoje Fundamental 1, e depois virou aí Fundamental 1. Mas durante o primário e o ginásio Fundamental 2, eu trabalhei, outros colegas trabalhavam, eram comuns, né? Mas todos nós íamos aqui no nosso colégio público preferido. O nome do colégio, você não conhece? É aqui de Curitiba. É um colégio muito querido, muito bacana, existe até hoje, tenho um amor assim especial por ele. Tudo que eu consegui na vida foi graças a este colégio, aos professores, diretores, colegas, a ele estar aqui a 2 quadras da minha casa.
Leôncio Correia. Não ouviu falar, né? Tudo bem, você que aí lá do norte, lá do sul, lá do oeste ou talvez de um outro país que esteja assistindo o nosso vídeo. Mas um colégio aí que teve uma participação importante não só na minha formação, como em outras, de outras pessoas também. E lá eu estudava à tarde, porque era tarde, né? E trabalhava de manhã. Que mais? And when the conditions that the child works under are not detrimental, ou seja, prejudicial, to his, her health, para a saúde dele ou dela. However, entretanto, this is not usually, não é normalmente, the case, o caso. In fact, de fato, very rarely, muito raramente, do you find children working under safe, no caso, seguras conditions. Nor do they usually have adequate educational time. Tem um tempo de educação adequado. This is when child labor gets to be a problem. Aí é que se torna um problema. Se eu não estudasse, se eu não tivesse tempo de ir aqui no colégio, dar uma olhadinha em tudo que me ensinavam, é verdade, quantas coisinhas, métodos diferentes, não é como hoje que você conclui tudo, que você pesquisa, que você tem vídeos, que você tem PowerPoint, que você tem Photoshop, que você tem trabalhos em conjunto, que você faz um vídeo no trabalho, que você monta um trabalho online. Não tinha nada disso. Trabalho era individual, ia na biblioteca pública, pesquisar naqueles livros lá, cheio de bactérias, como dizia um professor meu, e fazíamos o trabalho e apresentávamos em papel ao maço para a professora. Verdade, mas estudávamos bastante. Que mais, super? In Asia, na Ásia, maioria of the children work in factories, trabalham em fábricas, and small scale agriculture, então pequenas situações de agricultura, pequenas propriedades rurais, não em campos enormes aí que foram colocados depois das queimadas, né? Whereas, ao passo que, conhecia whereas? Whereas significa ao passo que ou enquanto, é um sinônimo de while. Antigamente não usavam muito whereas, hoje estão usando assim de forma muito marcante whereas. In Africa, most of the child laborers, maioria dos trabalhadores infantis, are in informal sector of the economy, estão no setor informal da economia. They are servants, são serventes, vendors, são vendedores, and work on commercial plantations, e trabalham em plantações comerciais. Very few of the child laborers, muito pouco dos trabalhadores infantis, work in the export industries, trabalham nas indústrias de exportação, such as, tais como mining, mineração, and making carpets, fazendo carpês, fazendo tapetes. Working in these industries will continue to grow. Tá? However, it's feared, é temido, desculpe aí a pulada, that this small number of children work in these industries will continue to grow. Vão continuar a crescer à medida que, as industrialization and urbanization grow in economic importance, crescerem em condições, em importância econômica. Então, o trabalho infantil, a tendência é crescer ainda mais. Latin American child laborers mostly work, principalmente trabalham em small mining operations, em pequenas operações de minas. É em Minas, mas aquilo lá desaba. Sim, desaba. Where they have to dig, onde tem que cavar, and work in, e trabalhar lá dentro. Às vezes pegando um gás que pode estar soltando lá de uma fresta qualquer, aquela poeira que entra no nariz, já que eles trabalham sem proteção, e também small tunnels, ou seja, pequenos túneis that an adult cannot fit into, que ele não pode se encaixar, não pode caber, então colocam a criança lá para resolver o problema. Que mais, super? Europe, while not having a significant problems just yet, needs to watch out, precisa cuidar for its children, para suas crianças, living in the eastern and southern parts because of the economic problems that these sections are going through, estão passando. Ou seja, problemas nessas regiões muito graves, né? Muito graves, problemas econômicos. Então aí começam a apelar para não pagar um adulto, colocar as crianças e dar uma moedinha, se derem a moedinha e o almoço. In America, most of child labor,
maioria das crianças que trabalham, né, do trabalho infantil, do problema das crianças que trabalham, o problema do trabalho infantil is located in the south and southwest, ou seja, sudoeste, along with Mexican border, lá do Rio Grande, fronteira Estados Unidos e México, né? This is where companies hire, contratam illegal immigrants, imigrantes ilegais, and their children e seus filhos to work for outrageously low wages, ou seja, trabalhos muito terríveis e baixos salários. Wage pode ser salary, só que salary via salária os romanos levaram para lá. E wage outro invasor levou para lá. If they get paid at all and work under dangerous conditions. As you can see, como você pode ver, the problem with child labor is not that children working a bad idea, but that the exploitation, ou seja, exploração of children, so that they are not able, capazes, to grow into educado, well-rounded, bem acompanhado, people is wrong. It perpetuates a cycle, ciclo of injustice, de injustiça, and poverty, pobreza, as well as benefiting those who endorse, beneficiando aqueles que aprovam, que fazem uso desse tipo de situação, de colocar crianças em minas, colocar crianças em trabalhos perigosos, não permitindo de uma forma direta e indireta que elas tenham a mesma oportunidade, a mesma educação que talvez eles tenham tido em escolas e assim por diante. Que mais, super? Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Você vai ler essas alternativas, você vai resolver isto aí e depois nós corrigiremos. Mas para isso você vai fazer tudo isso aí confortavelmente, levando o tempo que você precisar. Então, pause o vídeo agora. Pause o vídeo agora e faça. 5, 4, 3, 2, 1. Voltaram, que beleza! Que encontraram? Letra A. Na América Latina, a maioria das crianças trabalha em lugares onde os adultos não conseguem trabalhar. Está aí, ó. Latin America, that an adult cannot fit into. Ou seja, não pode se meter em buracos pequenos numa mina, então manda uma criancinha lá. Se cair, que pena, né? Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Pause e faça. 1, 2, 3, 4, 5. Pause agora. Voltou! Que beleza! A exploração do trabalho infantil pode ser encontrada em diferentes continentes. Pode? Pode. Throughout the world. Através do mundo. Ele cita lá, Latin America, Europe, América, em todos os locais tem trabalho infantil. De acordo com o texto, podemos afirmar que o trabalho infantil... Pause o vídeo e faça. Leve o tempo que precisar. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Voltou! Que beleza! Não é visto como um fator negativo quando as condições de trabalho são adequadas e o tempo para educação é respeitado. Olha lá, quando as condições de trabalho não são prejudiciais à saúde dele ou dela, e permite adequate time, tempo adequado, adequate time in educating him, herself, em educar a ele mesmo ou a ela mesma. Next. Pela análise das informações contidas no texto 2, assinale a palavra ou alternativa incorreta. Pause agora. Voltou, que beleza! O trabalho infantil é um problema atual que teve início na década de 90. Sério? Na década de 90? Que eu saiba, eu trabalhei antes da década de 90. Incorreta. Before written history. Então, esta letra B é a letra incorreta. Existe desde antes da história escrita. Next. Nossa, terminou. Beleza, super amigo, super amiga. Sempre é um prazer estar com vocês. Sejam sempre bem-vindos. Reassistam nossos vídeos aí quando necessário. Se você acha que algum colega, algum amigo, algum parente vai precisar desses vídeos, envie o link para que você possa fazer desse planeta
um lugar cada vez melhor. Vamos mudar tudo isso, super. Vamos mudar tudo isso para melhor. Um grande abraço a todos. Até. Bye, bye.